Fala, torcedor do São Paulo, um vídeo aqui com urgência, pessoal. Novo jogador aqui apresentado ao SPFC e também, pessoal, a mídia esportiva aqui já gravando aqui o derby aqui diante do Palmeiras. Se você está confiante na vitória do time do coração do São Paulo, deixa aqui seu palpite, pessoal. Link como crédito dos canais oficiais na descrição no vídeo. Agora a outra polêmica envolvendo o Campeonato Paulista. A polêmica ainda continua, hein, Edu? Ontem, na hora em que o sorteio aconteceu, o sorteio não, né? A definição dos jogos aconteceu, a gente estava aqui, né? Tudo acontecendo, nota do São Paulo. A polêmica continua ou estão todos mais calmos? Como diz a presidente, Edu. Tudo bem, Bruno? Como é que você tá? Muito bom dia ao Jailson, ao Marra, ao Fã de Esportes. Olha, Bruno, a polêmica vai ser até segunda-feira, 8h35, uma hora antes do jogo, quando saírem as escalações. Aí a gente vai passar a discutir se os técnicos acertaram ou não os times para o jogo das 9h35. Não tem jeito. Mas é claro que hoje, apesar do calor, o fogo está menos intenso que ontem, né? Porque ontem o São Paulo fez protesto, não participou desse conselho técnico virtual, então só participaram 3 dos 4 semifinalistas. Depois o São Paulo soltou uma nota. O principal argumento da nota era o fato de datas nobres para grandes jogos do futebol serem sempre sábados e domingos, mas na verdade o que incomodou bastante, até indignou o São Paulo foi, primeiro, já saber na noite de segunda-feira que a situação, embora não oficializada, já estava resolvida. E segundo, claro, o São Paulo queria tentar não jogar no Allianz Parque. Por mais que o gramado sintético sempre seja a primeira justificativa, e nesse caso não valeria, porque o de Barueri também é sintético, mas a pressão de jogar no Allianz Parque é muito diferente do que jogar em Barueri. Por mais que o torcedor do Palmeiras lotasse Barueri, não é a mesma coisa do que jogar no Allianz Parque. Dito tudo isso, o Palmeiras não se manifestou, a Federação Paulista não se manifestou, e agora os dois times vão resolver a parada mesmo dentro de campo e já estão trabalhando. Na verdade, o São Paulo só se reapresenta hoje à tarde aqui no CT da Barra Funda. O Palmeiras já está trabalhando desde ontem. E aí a gente vai perceber quais serão as estratégias das duas equipes. O Palmeiras, além do Allianz Parque, além de ter feito uma excelente partida de quartas de final, talvez a melhor entre os 4 grandes, tem a possibilidade de estreia do Vitor Roque. A gente vai falar muito disso ainda nesta edição do Sport Center. E o São Paulo tem quase todo mundo à disposição, porque agora estão voltando o Luiz Gustavo e o Juan. Não são titulares absolutos, mas o Luiz Gustavo é uma boa opção se quiser ser mais forte na marcação de meio de campo para substituir o Pablo Maia. A gente vai acompanhar durante a semana a preparação das duas equipes até segunda-feira. E aí, Bruno, polêmica mesmo, pode ter certeza, vai ser depois do resultado, de quem se classificar para a final do Paulistão. Não tenha dúvida, alguém vai reclamar de alguma coisa. Aí tem gramado, aí tem arbitragem, aí tem um monte de coisa, bola, né? A bola, às vezes a bola é muito redonda. Exato. Essa bola tá muito redonda pra mim, tá difícil. Ô Marra, como é que você viu essa confusão toda? A necessidade de pontuar. Foi definido isso, eu preciso pontuar porque eu tenho um público que precisa me ver pontuando. E aí o São Paulo pontua que o jogo segunda, isso não é horário. Horário acabou de jogar segunda. E outra, né, gente? Os clubes, há muitos anos, eles sabem, quem determina isso é a televisão. Sim, até eu acho que esse é o ponto, né? Parte de quem tá pagando e caro, né? Os clubes paulistas, os grandes, eles estão recebendo quase 50 milhões de reais. Por isso eles não abrem mão dessas datas. E a televisão, ela que tá pagando, ela vai pagando. ver qual é o melhor horário para ela. Ela colocar. Ela não quer saber se é bom ou ruim pro torcedor. Ela quer que o torcedor fique em casa assistindo pela televisão. Bruno, pode ser que tenha um dia o absurdo de ser um jogo 11 da noite, meia-noite, pode ser. Qual é a grande vantagem dessa fase do campeonato? É o mando de campo. E aí o mando é para aquela equipe que tem a melhor pontuação, a melhor colocação na fase de classificação. E o São Paulo não tem, o Palmeiras tem, né? E nesse momento o Palmeiras tem a preferência de jogar no seu estádio. Então não faria sentido, por causa de um dia, o Palmeiras perder a única vantagem que ele tem no confronto, que é uma grande vantagem, poder jogar no Allianz, já que no final de semana estão acontecendo uns shows de rock aí no Allianz. Ele não poderia, o Palmeiras não conseguiria fazer o jogo nem sábado e nem domingo. Então a alternativa seria a segunda, mudar em um dia. O próprio São Paulo jogou na segunda-feira, né, a sua partida de quartas de final, né, contra o Novo Horizontino, no Morumbi, sem maiores problemas, no meio do Carnaval. Então não é uma novidade esse jogo da segunda-feira. E se esse jogo fosse alterado para sábado,
já que o jogo do domingo é do Corinthians, e aí também tem que existir um bom senso, o Corinthians está jogando a Libertadores, vai vir de uma viagem, então pediu para jogar no domingo, tem a escolha também dos direitos de quem tem os direitos de transmissão, que preferem esse jogo no domingo, tem uma série de fatores aí que colocam o jogo Corinthians e Santos no domingo, e aí a opção seria no sábado ou na segunda-feira, só que no sábado o Palmeiras não conseguiria jogar no seu estádio e na segunda-feira sim, para exercer o seu direito de melhor campanha. Então, acho que faz parte do São Paulo reclamar, mas acho que é um direito que o Palmeiras também tem de poder jogar essa fase do campeonato no seu estádio. O São Paulo vai reclamar e vai jogar, né? Vai jogar, não tem jeito. E a gente não consegue separar essa questão do fato de o Lucas Moura ser um dos principais proponentes da extinção do gramado sintético no futebol brasileiro. Ele faz parte daquela turma de jogadores, que defendeu o gramado natural. Primeiro sobre São Paulo, se estava combinado, se o São Paulo sabia, se isso tudo estava... Ou marcaram o show essa semana? Não foi essa semana que marcaram o show, não. Isso já devia estar marcado há muito mais tempo. Essa semana já não tem nem ingresso mais. Então, cara, se estava combinado, estava marcado, eu acho até esquisito o São Paulo chegar a esse nível de reclamação, de não participar de reunião, de alguma forma tentar dar resposta à torcida. Se fosse para dar resposta, dava antes, brigava antes por isso. Já estava marcado, já era segunda-feira, já estava... Segue a vida, isso não tem nada. O dirigente às vezes reclama de coisas que a gente nem entende, né? Então, é isso, esse é só um pontinho só apenas, dentro de um grande conjunto do porquê o futebol brasileiro não conseguia evoluir fora de campo, sabe? Assim, a gente tem uma qualidade dos jogadores, a gente sabe do potencial dos jogadores, mas impressionante como fora das quatro linhas a gente não consegue ver a união dos clubes, os clubes pensando da mesma maneira, tornar o futebol brasileiro forte, porque chega uma hora que todo mundo em algum momento vai olhar para o próprio umbigo, ou seja, eu vou querer isso aqui e aí daqui a um mês aquilo que eu pedi eu já não penso igual, eu já penso diferente, ou seja, a gente não consegue ter a união, ou seja, a gente não consegue ter uma uniformidade de pensamento dos dirigentes brasileiros. E aí é difícil caminhar. E você sabe que eu estava pensando aqui sobre o que significa a nota oficial, né? É o que a Joana falou, resposta para a torcida. Isso está virando até, essa expressão, às vezes ela está até sendo confundida. Outro dia, não sei qual foi o site de clube que estava dando uma nota oficial para dizer que um jogador tinha voltado a treinar. Sim. Isso realmente justifica a nota oficial? Não sei se foi o Inter com o Thiago Maia, estou aqui tentando puxar de onde foi. Uma nota oficial, o São Paulo publica para dizer que vou jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque, mas não gostei, não achei legal. Teve a oportunidade de ir lá, de discutir, teve uma reunião. Para quem ele tinha que falar que não gostou, está falado, né? E não adiantou nada. Eu sei que a gente vai tocar no ponto mais sensível agora, mas continuo pensando só na qual é a eficiência, o que leva o dirigente, se é uma satisfação para o torcedor, se é uma forma de dizer, olha, aconteceu o que aconteceu, mas eu sou contra, né? Estou falando agora do Novo Horizontino com a arbitragem do jogo contra o São Paulo, esse mesmo São Paulo que está reclamando, né? Agora ele é vítima de... quer dizer, não é o São Paulo que é vítima de uma reclamação, é a arbitragem do jogo contra o São Paulo, né, Joana? Eu não sei, assim, se um clube precisa, e também quem sou eu para dizer se precisa ou se não precisa. Estou tentando entender quais são os processos. Qual é a eficácia de uma nota como essa? Zero. Eu acho que é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Na minha cabeça, sim. Mesma coisa. Queria saber se vocês, de repente, não, tá falando besteira, né? Nada disso. Não. E como a Joana abriu, né, esse assunto, lembrando que o São Paulo já fez isso. Né? O São Paulo já jogou no Allianz, numa segunda-feira, acabou sendo eliminado da competição, ficando fora da competição. Nos pênaltis. Então, assim, mais uma vez, o discurso do dirigente, ele é sempre olhando para ele próprio e não no conjunto, e não em prol de todos. Essa decisão não vai voltar atrás, gente. Pode publicar a nota oficial que for, né? Tem gente no mundo do futebol que diz que às vezes a reclamação serve para o próximo, não para o atual, que até em campo vale essa lógica. Você reclama de uma decisão do juiz que você sabe que ele não vai mudar, o árbitro, mas aí na outra ele já está intimidado. Já está intimidado.
ou pelo menos mostrar que você não está passivo diante da situação, que você tem algum tipo de reação pública, né? É disso que eu falo, que às vezes é uma satisfação até para o próprio torcedor do clube, é o que me parece. Dizer assim, aconteceu, mas eu tô revoltada aqui com vocês, não tá? Não tô gostando, não é isso? Aqui tá a minha palavra oficial. Eu tô de olho, Aqui tá a nossa manifestação, exatamente. E hoje em dia também todo mundo sentiu necessidade de se posicionar, né? Virou uma coisa meio frequente, assim, em rede social. Para qualquer coisa, todo mundo tem que se posicionar. Porque se você não se posiciona, a ausência do seu posicionamento fala sobre você. E aí todo mundo se posiciona. É uma coisa meio esquizofrênica isso. Completamente. E a gente não consegue evoluir. Porque fica todo mundo esperando o momento de se posicionar para o seu benefício e não para o benefício da comunidade. O Beto Silva, que era do grupo Caceta e Planeta, que hoje tem uma newsletter, escreveu sobre essa questão do posicionamento político, né? Ou você é de direita e odeia a esquerda, ou você é de esquerda e odeia a direita, ou se você quiser fazer qualquer coisa que não seja uma dessas duas, você é imediatamente taxado de isentão. Então, não tem para onde fugir. Uma dessas coisas... E o seu silêncio é omissão, né? Exato, e o seu silêncio é... Mas no Allianz a gente vai ter um show no sábado, do Offspring. Para quem gosta de rock e tudo, deve comparecer, deve conhecer. E ia ficar inviável, né, de ter a partida no Allianz Parque no sábado ou no domingo por conta do show. Então uma eventual substituição poderia ser a Mercado Livre Arena Pacaembu, mas não sei se cogitaram e marcaram para segunda-feira, 9h35 da noite. Queria saber a sua opinião, que tem o pessoal, o São Paulo fez um post, né, no Instagram, falou que nem ia na reunião, porque já foi informado previamente. Queria saber a sua posição, a sua opinião sobre a posição de São Paulo e sobre essa data da semifinal, Pri. Bom, Pê, eu acho que tem camadas que a gente pode falar sobre isso. O primeiro ponto que eu quero deixar claro eu acho muito ruim o dia, tá? Eu não gosto do dia, não gosto do horário, eu acho péssimo. Eu concordo que uma fase decisiva dessa, cara, 2 clássicos gigantescos do futebol brasileiro, eles têm que ser disputados no final de semana, né? E o final de semana está livre para a TV, para os clubes que estão treinados, né? Tem a semana inteira, então não tem calendário atrapalhando. Então, assim, eu acho super errado o jogo acontecer na segunda-feira. Dito isso, eu também não acho legal todo esse negócio que se criou, entendeu? Eu acho que, primeiro que eu acredito muito que o São Paulo se perdeu um pouco na própria narrativa, né? Porque o São Paulo fala que não quer jogar na segunda-feira, só que recentemente as torcidas rivais, elas não perdoam, né? Então eles já acharam Sonora do Belmonte falando que não tinha problema de jogar segunda-feira. Era diferente, era uma questão de segurança e tal. Era verdade, era uma questão de segurança na cidade de São Paulo. E só que porém também, né? Porque o Novo Horizontino jogou na quinta-feira pela Copa do Brasil e não poderia jogar no sábado. Isso também prejudicaria. Exato. E aí transferiu o jogo para a segunda. Exatamente. Então, assim, e aí ele fala, gente, sabe, semana passada que não tinha problema de jogar segunda, e aí agora o São Paulo faz um puta discurso porque vai jogar na segunda. Então, assim, eu quero deixar claro isso. Eu não acho legal o jogo ser na segunda. Mas eu também não apoio esse nível de alvoroço que se criou. Por conta disso, porque o São Paulo se perdeu na sua narrativa, né? Aí a gente sabe, isso é uma apuração que eu tive, que no fundo, e a gente sabe disso, o São Paulo não queria jogar no Allianz Parque. E isso aí tá na conta, faz parte do futebol. Você vê uma chance de se dar bem e você agarrar ela. Só que aí ia jogar em Barueri, que também é sintético, então também se perde esse argumento. Então esse argumento também se perde, né? E isso eu tô falando, cara, uma apuração minha, conversando com pessoas. Cara, os jogadores não gostam de jogar no Allianz Parque. Aí eu falei, mas calma aí, como é que eu vou noticiar isso se vai jogar em Barueri, que também é sintético? Aí confundiu tudo. Aí eu falei, mano, não vou nem publicar, porque não consigo explicar isso, entendeu? Não sei como explicar isso pro torcedor. Então, assim, eu acho que o São Paulo se perdeu um pouco na sua própria narrativa. Eu acho que de certa maneira, o São Paulo quis jogar para a torcida, né? Porque é ruim a torcida ter que ficar acordada até tarde, essas coisas assim que a gente vê no futebol. Só que, ao mesmo tempo, também nem tanto, porque nem tem torcida do São Paulo. Então, assim, é meio confuso todo esse cenário que se criou, sabe? E é o que eu falei, eu não gosto, eu acho que tudo bem. Um pouquinho
fazer um pouquinho de barulho, tentar lutar pelo seu torcedor, pelo seu direito e tal. Agora, tipo, nota oficial, essas coisas antes do jogo, não me agrada. A última vez que a gente viu isso acontecer foi o mesmo adversário e era a mesma situação do Allianz Parque, porque o Allianz Parque teve que jogar lá com metade do estádio vazio. E o São Paulo levou 4-0 com o palco no Allianz Parque. Então, assim, e foi igual. Fez o maior barulho antes, polêmica, e nota, e entrevista, e sei lá o quê. Levou 4-0 fora de casa. Então, assim, eu acho que tinha que ter ficado um aprendizado de, cara, vamos fazer o seguinte, vamos reclamar um pouquinho, não deu certo, vamos lá, vamos ganhar o jogo, e aí depois a gente zoa, a gente reclama, a gente emite nota oficial, a gente vai na federação, pede para não acontecer de novo. Mas eu não acho que esse tipo de coisa antes do jogo é legal, porque, de novo, é mais uma coisa que tá alimentando o Palmeiras, e é mais uma coisa que, se perder, o Palmeiras vai ficar doido de felicidade pra zoar o São Paulo, entendeu? Então, assim, de novo, cara, eu não gosto do jogo na segunda-feira, mas acho que o São Paulo se perdeu na sua narrativa um pouco. Vou te dar um exemplo, cara. Se o São Paulo virasse e falasse assim, a gente teve que jogar em Brasília porque tinha show da Shakira e a federação não quis mudar minha data. Para mim, esse argumento faz mais sentido. Entendeu? Porque aí é de fato. A federação não mudou a data do jogo e o São Paulo jogou 2 jogos em Brasília. E é diferentemente do Palmeiras, que tem o show e aí vai mudar a data do jogo do Palmeiras. Então, assim, é um argumento que tem mais... que é mais palpável, na minha opinião, entendeu? Então é isso, cara, em resumo. Eu, de novo, cara, para as pessoas não acharem que eu gosto da segunda-feira, eu não gosto. Mas não sei até que ponto deu muito certo o que o São Paulo quis fazer, entendeu? São Paulo tem pleno direito de jogar no sábado e tem que lutar por isso, porque o jogo era para ser sábado e domingo, a tabela base, né? Só que assim, não deu certo, tal, cara, segue o jogo, vai lá e vence, entendeu? Para mim é isso. E você, Jaconzinho, concorda com a Pri, que ela levantou alguns pontos sobre essa questão meio contraditória, né? De, não ia jogar no Allianz, não queria jogar no Allianz, mas se jogasse em outro estádio, em outra arena, seria em Barueri, que é sintético também, e na Mercado Livre Arena Pacaembu, que também é sintético, que o fato de não gostarem de jogar no Allianz Parque é por ser esse tipo de gramado, né? Que também gerou toda essa polêmica no fim. Então eu queria saber de você a opinião sobre essa data, sobre todo esse bastidor, sobre a nota do São Paulo, e também do dia, né? O Edson Ara traz aqui, que essa segunda contra o Novo Horizontino... Travou? Eu acho que travou para mim também. Travou muito, Pedro. Travou a internet do Pedro. Vocês estão me escutando agora? Agora eu voltei? Agora voltou. Perfeito. Voltou. Travou quando eu tava falando o quê? De segunda-feira? Tudo depois em que geral, eu falei. Show, então, eu falei pra você dar sua opinião, Chacon, porque a Pri levantou pontos relevantes, né, algo contraditório ali, se os jogadores não queriam jogar no Allianz Parque, iriam jogar em outros estádios que também tem o gramado sintético, que esse é o ponto deles não gostarem da Arena do Palmeiras, que é a Mercado Livre Arena Pacaembu e Barueri também, que tem esse tipo de gramado. Também queria que você falasse um pouquinho sobre a nota de São Paulo, sobre tudo que envolve esse bastidor dessa data aí da semifinal, segunda-feira. Cara, é mais uma discussão que não vai para o campo, vai para coisas extra-campo, e que tem várias nuances dentro disso. É claro que o pessoal pega essa fala do Belmonte, mas ela está descontextualizada, como a gente já disse, era por um outro motivo. Não se tem a pergunta, não se mostra a pergunta, só se mostra a resposta, né? E claro que a pergunta era sobre a mudança para a segunda, exatamente por conta das questões de segurança e do próprio jogo do Novo Horizontino, que não poderia jogar, né, 48 horas depois, o que faz sentido. Você chega e fala, não tem problema, vamos jogar, vai estar lotado, papapá. Esse é um contexto a ser dito. Primeiro, essa questão da data e horário, eu concordo que o ideal seria o final de semana. Seria um jogo no final de semana, que é a fase final e tudo mais, mas isso, se eu falasse que é só isso, eu ia pagar de um falso moralista, né? Porque, obviamente, esses são os interesses do São Paulo. São interesses do São Paulo jogar no sábado para sair do Allianz Parque. O que não faz sentido por conta de tudo isso que a Pri falou, né? De Barueri e Pacaembu. E aí a gente vai para a nota do São Paulo. A nota do São Paulo, como foi tentando jogar para a torcida, mas jogou muito mal, por 2 motivos simples. Primeiro, porque na nota eles basicamente falam assim, olha, já estava decidido,
não precisamos nem entrar. Ao invés de passar uma postura de tipo, olha como nós somos vítimas, olha como nós somos coitados, como eles tentam derrubar a gente, saiu com uma postura de covarde. Pra mim, saiu com uma postura de covardia. Porque o ideal era assim, tá perdido? Beleza, entra, fala um monte, faz o escarcéu, fala, ó, entramos, lutamos pelo São Paulo e mesmo assim não deu certo. Mesmo assim, eles quiseram manter segundo, isso é uma sacanagem e tudo mais. Porra, dá pra encenar melhor, cara. Dá pra encenar melhor. Sabe? Pra mim, sai com uma postura de covarde. Fala assim, já aceitamos a derrota. Não vai dar, ficamos aqui de fora, papapá. Porra, pelo menos entra na reunião, fala, ó, pô, as suas sinais têm que ser no final de semana, isso é um absurdo, papapá. Mas o mandante tem a prioridade de escolha. Não concordo, mas vai ficar sem concordar. Beleza. Aí você fala, pô, aí você pode até fazer uma nota oficial, que eu também sou contrário, mas faz, participamos da reunião, tentamos argumentar, papapá, mas não fomos atendidos. Ponto. Mas não, os caras nem entraram na reunião. Aí tem muita gente, claro, os torcedores do São Paulo que também entendem e tem uma visão de, mas a arena não é feita para show e tudo mais. Cara, isso daqui, toda essa discussão se resolveria, isso não é questão de bastidor. Não, o Rodrigo Lima fala que tem que colocar na mesa e pronto, mas eles não têm coragem. Não é isso, cara. É porque tem um argumento simples para tudo isso. E vamos falar a verdade, a gente tem que ser honesto, cara. Era ter marcado um gol a mais contra Velo Clube, ter marcado um gol com um jogador a mais no segundo tempo inteiro contra a Inter de Limeira e não ter perdido em casa para Ponte Preta. Se fizesse isso daqui, seriam 5 pontos a mais. O São Paulo tinha um mando de campo. O maior ponto é a incompetência do São Paulo em somar pontos, cara. Senão não tinha nem discussão. Jogo no Morumbi, sabadão, acabou. Forte abraço. E a questão do horário, segunda, o horário... Torcedor do São Paulo, agora tem um novo jogador sendo apresentado aí, o SPFC, e é do seu rival, né? Um novo jogador que assim chegou aí no clube, já foi oferecido aqui ao São Paulo. O tricolor paulista não perde tempo aí. E já tá pensando, pessoal, também agora em que no derby, né? Diante do Palmeiras. E você? De qual cidade vai acompanhar esse jogaço aqui? Deixa aqui sua participação. Vamos lá, pessoal, para mais informações aqui do time do coração do SPFC nessa quarta-feira. Fabrício Angelori foi oferecido a rival paulista antes de assinar, né? O defensor foi oferecido ao rival do Timão. O Corinthians, a pedido expresso do Ramon Dias e todos os reforços postados para sacramentar a transferência, confirmou a contratação. Esse jogador aqui, pessoal, foi no caso está sendo vinculado sua chegada no São Paulo, né? Um jogador aqui, né, pessoal, que veste a camisa 26 aí, poderia ser diferente há alguns, né, dias. Isso porque, de acordo com o Gabriel, né, o defensor chegou a ser oferecido ao São Paulo. Angelori, jogador experiente, hein? Jogador que chegaria, pessoal, na minha opinião, para brigar aí na posição titular, né? A janela de transferência se fechou, mas logo se abrirá. Quem sabe, né? Quem sabe, nada é impossível, né? Só quando não tem mais vida que aí não é possível, né? Então, pessoal, o SPFC já fortemente aí se preparando aí já pro derby aí, que promete aí muita emoção, casa cheia, a torcida vai estar lá apoiando aí o SPFC e vai ser um jogo muito interessante de se ver. Deixa aqui seu feedback, sua participação, seu palpite para o jogo, que realmente aí vai ser algo aí que vai marcar a história mais uma vez aí no SPFC. Pessoal, se for novo aqui no canal, é um prazer. Vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like no vídeo, que logo, mais uma vez, eu vou estar de volta aí, sempre aqui com os melhores conteúdos do SPFC.